que eles não aceitam que o teste hidrostático seja feito e assinado por um técnico. Eles querem mesmo de nível superior. Isso vai muito de acordo com a responsabilidade que está determinada no CREA. Então, você pode também, sim, assumir máquinas dos canteiros de obra. Ok? Mais alguma, Tati? Temos aqui as respostas. Paulo Palmares. Caiu uma ferramenta próxima de um funcionário. Ele colocou se é incidente de que natureza? Quase ou acidente? Certo. Mas tá certo, viu? Caiu uma ferramenta junto de um funcionário, certíssimo. Paulo Vamos Cabo outra. Centro diz um material suspenso. Certo, mas o material suspenso, o quê? Está sendo transportado? O Polo Arapiraca, queda e corte. Pronto, aí caiu, cortou, já está dentro do incidente relacionado a acidente, né? O outro foi um incidente, quase acidente. Olha, depois, vocês leiam direitinho, porque talvez isso aí ainda gere um pouco de dúvida. Mas não esqueçam, incidente é tudo que pode acontecer ou não, certo? Acontecer ou não, com uma perda. A perda para o trabalhador ou a perda para a empresa, uma perda de tempo, ok? Agora vamos dar uma acelerada no que é a construção civil. Veja bem, mostra aí, Billy. Olha, 2 fotos aí, mostrando situações diferentes. Vocês vão encontrar vários tipos de definições com relação à construção. Então, nós colocamos 2. Construção de edificações e construção pesada. Edificações, como vocês estão vendo, na foto aí do lado direito, certo? É construção de casas, edifícios verticais, instituições públicas. E do lado esquerdo você vê aí a construção pesada, pontes, viadutos, barragens hidrelétricas, aeroportos. Né? Então, essa classificação da construção, como eu falei, vocês podem encontrar outras, como a gente vai ver mais na frente, construção vertical, construção horizontal. O importante é que vocês também não deixem de olhar mais uma vez a NR4, porque na NR4, o que é que vai ter lá? Atividades cadastradas com relação ao setor da construção civil. Por exemplo, vejam aí esse slide aí mostrando os quinais. A Classificação Nacional de Atividade Econômica. Eu coloquei a versão 2008 porque também essa classificação pode sofrer alguma alteração. Mas a gente tem, começando com o número 41, construção de edifícios. Então você tem incorporação, construção de edifícios, obras de infraestrutura, construção de rodovia, ferrovia, artes especiais. Olha aí desse lado, na coluna que mostra o grau de risco. Veja que construção de edifício, a gente tem 2 situações. Uma incorporação, um empreendimento imobiliário, que só vai ter uma reformazinha, é grau de risco 1. Mas quando você vai mesmo construir uma edificação vertical, já é grau de risco 3. Quando você vai para a construção de rodovias, ferrovias, não é horizontal, não é só estrada, mas veja, a complexidade da atividade já passa para grau de risco 4. Então, nesse caso, a gente também tem, acima de 50 funcionários, melhor, 51, você precisa de um técnico em horário integral. Quando é grau de risco 3, acima de 101. E nos outros slides a gente ainda tem, obra de geração e distribuição de energia, telecomunicações, transporte de dutos, obras portuárias, também está tudo dentro do grupo de construção civil. Obras de engenharia de estruturas metálicas, não especificada anteriormente, demolição, perfuração e sondagens, obras de terraplanagem, só para rebaixar o nível do terreno ali, já é grau de risco 3. E instalações elétricas. Então, veja, todas essas classificações de 41 até 43, elas são consideradas como indústria da construção civil. Certo? Então, a gente tem o quê? Incorporação. Vocês viram mais na frente que incorporação
é quando você tem o empresário, que é o dono da construtora, e é ele que paga tudo. Ele paga os materiais, ele paga os funcionários. Não tem prejuízo, que eu digo assim, para quem está comprando, porque ele foi dado um prazo para aquela construção e ele sabe a pessoa sabe que aquele empresário vai entregar a obra no prazo certo. E a gente também tem os condomínios, né, a situação de condômino. Não está aí esse slide, mas aí eu vou repassar só para atualizar lá, que o condomínio é o seguinte: todo mundo paga, todo mês. Aí, às vezes, a obra demora um pouquinho. Mas, nesse caso, como vocês viram lá na classificação que tem incorporação, foi por isso só que a gente explicou. Porque independe se é o empresário que vai pagar ou se é o condômino que vai pagar, a NR18 tem que estar lá sendo aplicada. Certo? Vamos lá. NR18, então, está aí, olha. Portaria 3.214... de 1978, modificada, não esqueçam, em 95. Quando vocês pegarem a NR18, vocês no começo vão se assustar, quem ainda não já viu, né? O que é que acontece? Ela é a maior norma que existe das 33, tá? Porque como a 34 está em consulta, eu vou deixá-la de fora por enquanto. Por quê? Porque ela vai falar dos objetivos, comunicação, da área de vivência. Aí vem cada etapa de obra. Não significa que as obras vão ter todas essas etapas. Mas, ó, demolição, escavação, fundação, desmonte de rocha, carpintaria, armação de ferro. Veja os itens: estrutura de concreto, andames, movimentação de transporte. Vou passando aí, tá? Telhados, coberturas, serviços flutuantes, espaços confinados. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses assuntos nas próximas aulas, falando, olha, inclusive ele fala também de quê? Sinalização, treinamento, ordem e limpeza, quer dizer, tudo que até vocês já viram, e a NR18 tratava novamente. Como tratar o acidente fatal, os dados estatísticos, fala da CIPA, depois a gente vai falar um pouquinho, porque a CIPA é um pouquinho diferente do que está lá na NR5, disposições finais, e ainda tem lá no final um glossário, 18.39. Então esse glossário vai ser ótimo, porque vocês vão entender termos que são utilizados na construção civil. Termos, às vezes, que não é muito comum. Que quando eu comecei a trabalhar, eu sofri bastante para entender o que significava aquilo ali. Mas lá no glossário, olha, é fácil para a gente entender. Ou pelo menos a gente espera que seja fácil. Então a NR18, ela serve para quê? Então, ela estabelece as diretrizes de ordem administrativa, planejamento, de organização, para ser implantada na indústria da construção. Como é que a gente vai começar a tratar isso aí? Logo nos primeiros itens, ele fala da comunicação prévia. Então, antes de qualquer obra iniciar, tem que ser informada ao Ministério do Trabalho a existência dessa obra. Aí, se o técnico não estiver lá, o que é que vai acontecer? Se essa obra já é de uma empresa que tem outras obras, o técnico vai saber. Os profissionais que estão ali, eles vão saber. Mas digamos que você chegou hoje para trabalhar. Tem a comunicação prévia? Não tem nada. O auditor fiscal vai cobrar. Então é bom vocês informarem. Por que isso? Porque imagina se o Ministério do Trabalho não souber, porque tem obra que passa menos de 6 meses. Então você tem que dizer para eles que aquele lugar, que aquele endereço, que aquele terreno vai ser construída uma determinada edificação, vai ter um número tanto de funcionários, vai ter empresas terceirizadas, porque aí eles ficam cientes de que precisa dar uma passadinha por lá e fiscalizar. Porque a gente sabe que é importante a fiscalização do pessoal do Ministério do Trabalho, que nos ajuda a fazer com que a NR18 seja realmente cumprida. E as datas? A data de início e de término dessa obra. E quando o funcionário estiver lá trabalhando? Na verdade, antes do funcionário começar a trabalhar, tem que ter um treinamento admissional. O que é que fala esse treinamento admissional? Imagine que você está chegando lá na empresa, lá na construtora,
e você não sabe de nada, não sabe que construtora é essa. Então, nesse treinamento admissional, a gente chama o pessoal, a gente conversa, a gente diz para eles como é que vai ser a obra, fala dos perigos, fala dos EPIs, das proteções coletivas, dá uma geral no que ele vai fazer nessa obra, de qual vai ser o serviço dele. E a gente também vai ficar prestando atenção, porque de vez em quando a gente precisa fazer treinamentos periódicos, que a periodicidade também não é definida. Na verdade, essa periodicidade